Oi, amigos do canal, bem-vindos para mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu vou falar aqui com vocês, explanar o passo a passo para a gente montar uma farmácia começando do zero. Isso mesmo, aproveita, pega o papel e a caneta para você já anotar tudo que eu vou explicar aqui para vocês, tá? Aproveita também e já se deixa o seu like aqui nesse vídeo, se você gosta desse conteúdo. Se inscreva também no canal para você não perder nenhum vídeo exclusivo aqui do nosso canal. Tá? Quando a gente pensar em montar uma farmácia de pequeno porte e também com pouco dinheiro, nós temos que ter em mente, em primeiro lugar, é ter um planejamento. Sem planejamento, você fica sem rumo, sem direção para saber por onde começar. Então, a primeira dica que eu te dou, como eu já tive farmácia e não fiz isso, mas hoje faria, era fazer o planejamento, é fazer esse planejamento, tá? De tudo que vai ser preciso, tá? Elaborar e também organizar, tá? Para não ficar nenhuma ponta solta e na hora da inauguração não vir a ter déficits, tá? Então, o que acontece? Você precisa ter esse planejamento muito bem organizado, tá? Para a sua farmácia estar em perfeito estado, muito bem organizada nesse dia tão importante que é a sua inauguração. Tá? Você tem que pensar quanto eu tenho para gastar para abrir essa farmácia, quanto eu tenho de capital de giro. Tudo isso faz parte do planejamento. Então, se você tem apenas, um exemplo, 50 mil para abrir as portas, para fazer tudo, então você tem que ter esse planejamento muito bem estruturado para você não gastar todo esse dinheiro, né? Usar o mínimo possível, mas colocando coisas de boa qualidade dentro da sua farmácia, né? Para você não gastar todo o dinheiro, ficar ainda com uma sobra, porque sempre vai ter uma necessidade de um dinheiro guardado para você estar sempre investindo. Então, esse planejamento é muito importante, porque ele vai te dar um direcionamento, tá? Do que você vai fazer com esse dinheiro. Esse planejamento é para isso, para você empregar esse dinheiro de uma forma correta, tá? Para depois lá na frente você não se frustrar, né? Porque os primeiros anos de farmácia é difícil. Você tem que ter esse planejamento muito solidificado, porque vai ser difícil, tá? Os primeiros meses de venda, então você tem que ter um planejamento que ele te dê uma margem de segurança, tá bom? Então, se você quer montar uma farmácia de pequeno porte com pouco dinheiro, porque 50 mil é pouco dinheiro para você abrir uma farmácia, mas ainda assim você quer tentar, é possível sim você abrir a farmácia com pouco dinheiro, por isso eu vou te dar aqui o passo a passo, tá? Então, o primeiro passo, como eu já te falei, é o planejamento bem solidificado. Você, dentro desse planejamento, você tem que ver qual é o local que você vai colocar a sua farmácia de pequeno porte. O local, ele é muito importante. Então, o que eu te digo? Você tem que ver locais como feiras, locais de grande fluxo de pessoas andando, não só de carro. E se você for ver um local também, você tem que ver também um local onde dê para a pessoa estacionar seu carro, se ela for chegar de carro até a sua farmácia, tá? Para você não perder esse cliente aí por falta de estacionamento, tá? Então, você tem que pegar tanto aqueles que estão passando andando, quanto aqueles que estão passando do carro, né? Porque ele viu ali sua farmácia, não, vou parar aqui, vou comprar e tem onde estacionar. Então, tudo isso, a localização da sua farmácia, ela é importantíssima para o sucesso da sua farmácia, porque esse acesso das pessoas até entrar na sua farmácia, isso também impacta nas suas vendas, tá? Outra coisa importante dentro desse planejamento, são as suas despesas. Eu já fiz vídeo aqui no canal falando sobre essas despesas, tá? Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo.
vocês podem estar assistindo. Eu não vou falar diretamente sobre essas despesas agora, porque já tem vídeo sobre isso. Você pode estar assistindo, mas essas despesas você tem que estar dentro do seu planejamento, na ponta do lápis, cada uma, e já saber mais ou menos quanto você vai gastar em cada despesa, para você saber e já entrar sabendo o que você vai pagar e o que você não vai pagar, tá bom? Outra coisa importantíssima que você tem que entender quando você vai montar uma farmácia do zero é a legalização da empresa, tá? Então, eu já falei, fiz vídeo também sobre essa documentação que é necessária. Vou deixar o link também na descrição do vídeo, tá? Falando sobre a legalização da empresa. Você vai ter que abrir uma empresa com CNPJ e toda a documentação para você estar podendo comprar esses medicamentos, tá bom? Para você estar comercializando. Então, a legalização da empresa é o segundo passo muito importante depois do planejamento, tá? É a legalização da empresa, abrir a empresa de forma legal, tá? Com o contador, que vai te auxiliar, tá? Nessa legalização. É um ponto importantíssimo desse planejamento, tá? Outra coisa importante é você procurar dentro desse planejamento, você tem que colocar procurar os melhores fornecedores com os melhores preços de mercadoria para você, tá? Quanto mais barato você comprar, mais barato você vai passar para esse cliente, tá? Então, consequentemente, o seu lucro, você vai ter um lucro maior, tá? Então, quanto mais barato você compra, né, desse fornecedor, mais barato você vai repassar para o cliente e teu lucro também vai ser maior, tá certo? Então, sempre procurar os melhores fornecedores, os melhores preços, tá? Para você tá tendo o seu lucro, o lucro é bem aí na questão do preço, da precificação. Você tem que saber se precificar as mercadorias de forma correta, para você não perder aí o lucro em cima de cada medicamento. E frisando novamente aí para vocês, a localização, ela faz parte desse planejamento. Você tem que ter um local, né, muito bem localizado, um ponto que seja um ponto num local movimentado, de fluxo de pessoas andando, fluxos de carro, principalmente que seja no centro comercial, em bairros de centro comercial, de grandes centros comerciais, que você vai ter uma entrada e saída grande de pessoas na sua farmácia, tá bom? Tudo isso vai impactar no seu lucro e no sucesso da sua farmácia, tá bom? Outra coisa importante é a estrutura e os equipamentos que você vai colocar. Gente, quando você pensar em montar uma farmácia, você tem que ver uma estrutura conforme o tipo de farmácia que você vai colocar. Tem já vídeo, vou lançar um vídeo também muito bom aqui, que vocês vão estar assistindo. Os tipos de farmácia, que eu falo sobre os tipos de farmácia. Então, cada tipo de farmácia, ela pede uma estrutura, tá? Então, se você for botar uma farmácia de pequeno porte, você vai colocar uma estrutura um pouco mais simples, tá bom? Porque você vai gastar menos com essa estrutura. Você pode colocar um balcão de vidro, você pode botar as prateleiras em vidro ou em alumínio. Então, tudo isso já diminui aqui o teu gasto, tá bom? Na tua estrutura, e não deixa de ser uma estrutura inferior. Pelo contrário, você pode optar por uma estrutura de alumínio com uma qualidade muito boa assim, basta você procurar fazer esse planejamento da estrutura da sua farmácia, tá bom? Que é muito importante. Os equipamentos, computador, mesa, cadeira, armário, prateleiras, tá? Telefone. Então, tudo isso é uma série de equipamentos que você vai ter que fazer uma lista de tudo que você vai precisar, materiais de escritório, você vai precisar. Então, tudo isso você vai fazer uma lista e colocar dentro do seu planejamento, tá? Todos esses equipamentos, ventilador, ar-condicionado. Então, é uma série de equipamentos
bebedouro, tem que ter armários para guardar as coisas dos funcionários. Então, é uma série de coisas que você tem que colocar também dentro do seu orçamento e do seu planejamento, tá? Outro ponto importante para montar uma farmácia do zero é o marketing da farmácia. Você tem que pensar em panfletagem, camisas, logomarca, você tem que pensar também, né, na caixa de som lá fora para chamar a atenção desses clientes, né? Então, tudo isso são formas, um locutor, se for necessário. Então, tudo isso você vai colocar no seu planejamento, tá bom? Para você estar chamando clientes para dentro da sua farmácia, tá bom? Isso é de fundamental importância e requer também um planejamento sobre isso, sobre o marketing. Não deixe de fazer o marketing na sua farmácia no dia da inauguração, porque faz total diferença sim, tá bom? E como eu falei no início do vídeo, você tem que saber muito bem, reforçando esse ponto, o valor que você vai ter para investir na sua farmácia, se é 20 mil, se é 30 mil, se é 40 mil, 50 mil, e fazer esse planejamento em cima desse valor que você vai investir na sua farmácia, tá bom? Então, isso é muito importante, são esses quesitos aí que eu falei aqui nesse vídeo, que você tem que saber organizar, se planejar em cima de cada item desse, tá bom? Para você montar essa farmácia aí do zero, tá? Então, deixa teu comentário se você ficou com alguma dúvida, que eu vou estar respondendo a todos, tá bom? Agradeço se você ficou até aqui no final do vídeo, tá? Beijo, abraço e até o próximo vídeo.